Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós cantamos esse hino agora. Dá-nos seguir teus passos, ó Mestre. Nos evangelhos, nós temos o privilégio de contemplar o Senhor Jesus andando no meio do seu povo, em graça, em humildade, não fazendo usurpação de quem ele era, pelo contrário, dando exemplo de como proceder, de uma forma simples, humilde. Eu escutei um pensamento num dos áudios da conferência de Ribeirão Preto sobre o versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A gente sabe que essa tentação aqui ocorre no início do ministério do Senhor, quando ele realmente vem para assumir o papel de Messias e se apresentar ao povo israelita como Messias. Interessante que o versículo 1 fala que o Espírito o conduziu para o deserto. Nós sabemos por Gênesis que o Adão, o primeiro homem que foi criado, falhou. Satanás, na tentação, atacou Eva e derrubou aquele que era a imagem e semelhança de Deus no Éden. E agora Satanás vai tentar derrubar o último Adão, Cristo. Pela doutrina de Paulo nós sabemos que Cristo é o último Adão, o segundo homem. E essa figura aqui do Senhor no deserto, jejuando esse tempo, 40 dias, o pensamento que o irmão comenta que o Senhor dá um exemplo muito precioso aqui de como se portar no deserto. O Senhor ia viver na dependência de Deus apenas aqui. Aí o irmão fala assim: primeiro dia não teve pão, com certeza deu fome já no primeiro dia. O segundo dia não teve pão, foi passando os dias até chegar no dia 40. Mas o Senhor é dependência em Deus, esperando as provisões de Deus. E isso é precioso para nós quando a gente consegue enxergar que o Senhor deu exemplo de como proceder. O apóstolo Paulo traz na doutrina dos apóstolos, que os anciões ensinem pelo exemplo. E o Senhor, como ninguém, o homem perfeito, ele nos ensina por exemplo aqui. Ele não ia aceitar nada se não fosse vindo da mão do Pai. 40 dias, com certeza ele estava debilitado como homem,
E Satanás vem atacar, né, nesse tempo que ele está 40 dias sem alimentação. E Satanás vem oferecer pão para ele, vem instigar ele em relação à alimentação para o corpo. Versículo 3. E chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Interessante esse dardo que Satanás usa aqui. Mostra teu poder, né? E transforma. Se tu é poderoso, tu pode fazer isso. Mas o Senhor querendo nos ensinar exemplo, dar o exemplo para nós aqui. Ensinar pelo exemplo. É bem diferente quando a gente recebe uma ordem. Faz isso, isso pode, isso não pode. E quando a gente aprende pelo exemplo. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No tempo que nós estávamos mortos em delitos e pecados, como nos fala em Efésios capítulo 2, nós éramos movidos por quê? Pelos nossos desejos, as nossas vontades, nossa satisfação, a busca incansável por felicidade. Mas como mortos, nós buscávamos essas coisas no deserto, as coisas desse mundo, as coisas que o mundo tem a oferecer. Nós comentamos rapidamente hoje de manhã sobre a paz do mundo. O mundo tem coisas para nos oferecer. Uma paz, dinheiro no bolso, prosperidade, saúde, sem ladrões na volta, uma vida mansa, quieta. É isso que o mundo procura. Segurança, saúde, um bom plano de saúde, polícia nas ruas, escola para os filhos. E o mundo corre atrás dessas coisas. Mas a resposta do Senhor é muito preciosa. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois que nós fomos vivificados, cada um dia na sua caminhada aqui, morto, caminhando por esse deserto, buscando satisfazer as nossas vontades, o Senhor em misericórdia e amor nos dá vida, nos deu vida. É o novo nascimento. O Senhor fala disso na conversa com Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não poderia ver o reino. E quando nós nascemos de novo, vai acontecer uma mudança interessante, né? As coisas do mundo, as coisas que nós gostávamos antes, que nos satisfaziam, entre aspas, elas vão perdendo o prazer. E nós vamos aprendendo, né, devagarinho, a ter gosto pelas Escrituras, a querer aprender mais sobre o Senhor, a querer fazer a vontade do Senhor, buscar fazer o que Ele nos pediu, como testemunho, por exemplo, né? O Senhor não quer apenas nos salvar, né? A salvação é a porta de entrada. E depois disso, né, o que nem o irmão Fábio lá de Adventista fala, é uma caixa fechada, é um presente. Quando a gente abre, salvação, a primeira coisa que sai. A gente fica muito contente. Aí nós vamos tirando coisas dessa caixa. Por exemplo, no aspecto de testemunho, né? Depois de salvos, nós somos deixados aqui para testemunho. Nós somos deixados para testemunho aqui. O Senhor fala em outras passagens: luz da terra, sal do mundo, sal, luz para iluminar, né? E sal, o sal nós falamos hoje no almoço sobre o sal numa cultura sem energia elétrica, ele serve para conservar as coisas, os alimentos. Nesse sentido, né, o sal tempera também. Sal. E o Senhor nos dá um exemplo quando Ele responde, né, toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa nova vida que nós temos agora, ela vai ser alimentada pelas coisas que saem da boca de Deus, pelas coisas espirituais. Como bebezinhos, né, nascidos de novo, independente da idade de cada um que se converteu. Cada um teve um ponto na vida que se converteu, uns mais velhos, outros mais novos. Privilégio daqueles que se convertem quando são pequenos ainda, né? Crianças, né? Aprendem as coisas do Senhor bem cedo. Vão ser guardadas de muita tristeza que
uma vida sem Deus, né, acarreta. Uma pessoa que só consegue enxergar as coisas de baixo. Mas um bebezinho espiritual, vamos nos alimentando. A palavra faz digestão em leite, alimento sólido, manjares. E nós vamos nos alimentando, nos alimentando. O apóstolo Paulo fala também, um versículo, de perfeitos, vós que sois perfeitos. Outra tradução fala de maduros. Um crescimento normal, né? Uma criança, um crescimento normal, ele vai crescendo, chega numa idade que não é mais criança, não é mais adolescente, já é um adulto, maduro. E o Senhor gostaria que nós fôssemos crescendo em conhecimento. Tem uma carta que os irmãos são exortados, com leite vos criei, acho que é Coríntios fala, e não com manjar, porque não podia suportar, né? Tinha que ser leite de novo. Hebreus fala também, apesar do tempo, eram para ser mestres e necessitar de leite de novo, rudimentos de doutrina, voltar aos pontos. Uma criança que ela não mama quando é pequena, acontecem várias doenças, desnutrição, desidratação, vai afetar o desenvolvimento dela, o crescimento físico, o crescimento intelectual, mental. E no crescimento espiritual, a mesma coisa. Se nós tivermos uma infância que a gente já quis ir direto pro feijão, para a massa, o charque, direto, vai dar problema nessa criança. Nós vamos precisar de um período de leite para ir nos alimentando e crescendo em conhecimento. Nós mencionamos hoje em oração também, né, os dons. O irmão orou para que não sejamos como meninos levados a todo vento de doutrina. Fala uma coisa, a gente balança. Fala outra coisa, a gente balança, né? Sem conseguir se firmar na verdade. Então essa nova vida que agora nós temos, ela vai se alimentar da palavra de Deus, das coisas espirituais. E as nossas ocupações também, né? Nós não vamos ter prazer nas ocupações que nós tínhamos antes na nossa vida na carne. Romanos fala isso, né? Carnais e espirituais, faz distinção disso. E quanto mais rápido, né, a gente entender que as coisas espirituais que vai alimentar essa vida agora, menos frustrações nós vamos ter espiritualmente. Nós vamos ter um crescimento saudável espiritualmente, né? Que o Senhor gostaria. Qual é o pai que não quer ver um filho crescer? Saudável, bonito, obediente. E Deus, como agora nós podemos chegarmos a Ele como Pai, vou para o meu Pai, vosso Pai. Temos acesso hoje à presença de Deus, né, como filhos. Não por adoção, filhos por geração, gerados de novo, né, gerados de novo de Deus. Eu estava pensando essa semana, Paulo se refere a alguns das cartas, filho meu, a Timóteo. Filho meu. Por que Paulo chama Timóteo de filho? Eu estava tentando entender isso. Paulo participou, né? Provavelmente Paulo conheceu Timóteo no tempo de incrédulo. Paulo presenciou o nascimento de Timóteo, o crescimento de Timóteo, então Paulo podia chamar ele de filho. Hoje os pais naturais, né, podem assistir os partos, né? Assistir a um parto, e Paulo assistiu o nascimento daquele irmão, de morto para vivo. Então por isso que Paulo se alegrava em orientar Timóteo, orientar Tito, e chega ao ponto de chamar ele de filho. Filho meu. Porque Paulo se preocupava com Timóteo. Muitas vezes nós não vamos ver esse fruto, né? A gente joga a semente, depois muito tempo vai crescer. Depende, né? Um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus. Paulo fala isso em Corinto. Mas mesmo que nós não temos filhos espirituais, né, entre aspas, a palavra também nos orienta a amar os nossos irmãos, a cuidarmos deles, né, porque eles são da família de Deus agora também.
também na mesma posição que nós somos colocados, por graça, por misericórdia, não por méritos. Só que uma família, pensa assim, uma família com bastante filhos, é uma escadinha, né? Se bota aí, é uma escadinha, tem o pequenininho, tem o grande, os maiorzinhos, né? E normalmente os mais velhos cuidam dos mais novos, né? Muitos das famílias antigamente era assim, né? Os pais iam para a roça e os mais velhos cuidavam dos menores. E na família de Deus também, né? Quando fala de maduros, deve existir um cuidado, Oramos hoje pelos irmãos que estão agora no lugar à mesa. E oramos também pelos contatos que estão se chegando. Sim, muito precioso isso. Mas a prioridade é o cuidado dos que já são, os que já estão dentro. Nossos irmãos queridos, tão poucos irmãos, né? Assembleias tão pequenas, um tempo de fraqueza, um tempo de ruína. E o privilégio que nós temos de, quando estamos juntos, né, tratar das coisas espirituais e ir crescendo, né? E crescendo. Sempre tem crescimento. Aquele que já está maduro, quando ele ouve coisas espirituais, ele ouve da palavra de Deus, ele aprende, ele vai ficando mais experiente. O conhecimento do Senhor é infinito. A palavra, né, não está presa. A palavra de Deus não está presa, é viva. A palavra de Deus é viva. Cada passagem que a gente pega, aprendizado novos. Eu nunca tinha estudado esse pensamento, né, que o Senhor não ia aceitar nada que não viesse do Pai nesses 40 dias. E ele foi provado, né? E nós somos provados hoje também. Nós somos provados. Todos os dias Satanás nos oferece alguma coisa. Nós somos tentados. Não vamos perder a salvação. Não vamos, mas nós vamos perder de aprender a dependência de Deus. Se o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Mestre, é o nosso Senhor, Paulo exorta que nós sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor não ia receber nada que não tivesse certeza que viesse da mão de Deus. E quão precioso isso, né? Nós entender isso no tempo que vivemos. Nós vivemos o tempo Laodiceia, rico sou. Aqui no Brasil, graças ao Senhor, nós temos em abundância, não temos perseguição. Muito poucos irmãos que passam fome. Eu não conheço irmãos que passam fome de alimento do mundo, mas muitas vezes passamos fome nas coisas do Senhor. Temos que confessar. Estamos fartos e ricos. Rico sou, de Apocalipse, de Laodiceia, não é das coisas do Senhor que eles estão se gloriando de ser rico. O que o Senhor fala para eles? Desgraçado, cego, nu. O Senhor, Ele faz provisão. Sempre fez provisão, desde o início do testemunho em Atos 2. O Espírito Santo desceu, Ele está aqui conosco. O Espírito Santo, Ele nos encoraja, Ele nos ensina. O Senhor quer que nos revelar a verdade. E Ele quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Todos cresçamos saudáveis. Mas muitas vezes nós rejeitamos o alimento espiritual. Temos que confessar. Pensando nisso, os dois irmãos, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Esaú, ele era o primogênito. Ele receberia a bênção. E ele vende a bênção dele por um prato de lentilha. O Senhor já nos abençoou hoje com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É diferente da dispensação passada. Nós já temos as bênçãos. Mas agora o nosso amor é provado. O nosso amor é provado, a nossa fidelidade é provada. A igreja de hoje, o tempo da igreja, nós estamos vivendo Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Mas essa é o que ela diz dela. O que o Senhor diz é bem pesado. O Senhor está a ponto de vomitá-la da boca, porque não é quente nem frio, porque és morno. Mas em misericórdia, o Senhor faz provisão. Eis que estou à porta e bato,
e aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A fidelidade hoje, no tempo que nós vivemos, obediência, fidelidade, é individual. O nosso padrão é Cristo, o nosso padrão não é nossos irmãos. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber galardão ou não. E a passagem de Laodiceia que o Senhor está batendo na porta, isso fala de indivíduos, casas. Se os irmãos não estão sendo fiéis, eles vão dar conta do que eles estão fazendo. E nós vamos dar conta do que nós estamos fazendo. E nós temos muitas exortações na palavra de Deus. Muitos avisos, né, de como proceder, de como andar, o que escolher. O alimento espiritual, as coisas que vêm da mão de Deus, as coisas que vêm, aqui fala a palavra que sai da boca de Deus, hoje. Aonde que Deus está hoje? Deus está no meio daqueles 2 ou 3 reunidos do seu nome. É um exercício difícil de andarmos juntos em assembleia? É difícil. Mas isso não mudou. Na dispensação antiga, o pior tempo que o povo israelita teve foi o tempo que eles andaram juntos no deserto. Sentiram saudade das coisas do Egito, esqueceram que eles eram escravos, esqueceram que eles eram açoitados, esqueceram que eles faziam tijolo sem palha, né, e murmuravam contra Deus ainda, e Deus sustentando eles no deserto, sombra, água da rocha, maná de manhã, e eles murmurando, a ponto tal de Moisés, que era muito manso, como a palavra nos fala, né, Moisés fere a rocha de novo. Então o exercício de andarmos juntos é como fala em Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longa humildade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em amor. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do corpo é absoluta. É o Senhor que guarda. Nós damos testemunho dessa unidade. Nós devemos buscar dar testemunho dessa unidade. Só que antes de entrar no versículo 3, a segunda parte do versículo 2 é suportando-vos uns aos outros em amor. Que amor é esse? Que amor é esse que nos capacita a suportar pessoas de lugares diferentes, aptidões diferentes, classes sociais diferentes, níveis culturais diferentes? O nosso único ponto em comum é o Senhor. E isso basta. E isso deveria bastar para nós nos suportarmos em amor. Isso deveria bastar. As nossas diferenças não deveriam nos atrapalhar. Infelizmente elas nos atrapalham, mas não deveriam. Esse amor que fala aqui é o amor, amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Muitas vezes é difícil. O Senhor, se Paulo está pedindo aqui, o Senhor quer nos capacitar, nos dar provisão para fazer isso. Amar nossos irmãos. Muitas vezes amar, nós vamos ter que falar a verdade por irmão em algumas coisas. Amar um filho, muitas vezes nós não vamos disciplinar nossos irmãos individualmente, mas como assembleia, às vezes vai ser necessário. Vai ser necessário. Ah, mas são muito maus, não tem coração esses irmãos. Não, pelo contrário. Buscando fazer a vontade, agradar o nosso Senhor, para ver se o irmão, né, desperta do que dormes.
a palavra nos fala. Espera do que dormes. Suportando os outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Primeira coisa, a verdade de um só corpo. Nós temos pouca noção do funcionamento desse corpo. Se um membro padece, todos padecem. Se um é honrado, todos é honrado. Quando nós estamos cuidando dos nossos irmãos, nós estamos cuidando do corpo. Todos nós, porque se não sofrer, acontecer alguma coisa grave, chegar na Assembleia, todos vamos sofrer juntos. E em vez de nós estarmos nos alegrando com a salvação, com as bênçãos que nós já temos em Cristo, nós vamos ter que estar ocupados com disciplina, com julgamento, de coisas que são chatas de ser tratadas. Mas são necessárias ser tratadas. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O Senhor, como em tudo, né? Ele é a perfeição, ele é a figura perfeita. Nessa aprovação do Senhor, quando ele recebe o Espírito Santo leva para o deserto para ser testado. Será que um Satanás testa um incrédulo? Não precisa testar um incrédulo, né? E após o momento que um crente crê no Senhor Jesus, ele passa a ser um alvo para ser testado. E ele tem tudo o que precisa para resistir. E aqui o Senhor nos dá o exemplo perfeito de como resistir ao diabo, né? E a gente vê que Davi, que é uma figura do Senhor Jesus, em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, verso 40. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e colocou-as em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa, e sua funda estava à sua mão. E ele se aproximou do filisteu, e o filisteu avançou e aproximou-se de Davi. E o homem que carregava o escudo e diante dele, quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não pensava que um jovem ruivo de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu lhe darei a tua carne às aves do céu e os animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tu desafiaste. E neste dia o Senhor entregará na minha mão, e eu te arrancarei de ti a tua cabeça, e darei para as carcaças dos exércitos dos filisteus nesse dia, para que as aves do céu e para que os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E Davi pôs na sua mão, na sua bolsa, e dali tirou uma pedra, e atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com sua face na terra. Aqui é notório que o Senhor Jesus ele utiliza da palavra de Deus para resistir ao diabo. A gente vê que Davi, uma figura do Senhor, escolheu 5 pedras, e na sua bolsa ele escolheu uma das pedras para derrubar o valente, né, o gigante. E aqui o Senhor resiste ao gigante, a Satanás, né, o príncipe deste mundo, com uma pedra. Ele usa citações de Deuteronômios. Pega o Pentateuco, 5 livros, e ele escolhe uma pedra. Em Deuteronômios capítulo 8, verso 3, diz: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender
que não só de pão viverá o homem. Então, a partir do momento que um crente crê no Senhor Jesus, ele é selado com o Espírito Santo, ele tem todo o necessário para resistir ao diabo, através da palavra e sabendo a cada momento o que tirar da palavra de Deus para poder estar resistindo ao diabo, né? A gente abre a Escritura, nós temos um tesouro. Meu irmão citou a palavra, comentário do outro irmão lá de ametista, né? Do pacote. Mas agora falando da Escritura, nós temos nós abrimos para tirarmos dali um tesouro. E esse tesouro, eu menciono o Senhor. Porque quando nós abrimos a Escritura, devemos ter esse sentimento, essa expectativa de abrir a Escritura para conhecermos essa bendita pessoa. Ou seja, nele, em Cristo, nós conhecemos tudo o que nós precisamos. Tudo. E como o irmão começou a mencionar antes sobre esse capítulo 4 de Mateus, falando sobre esse crescimento daqueles que são nascidos do alto, né? Nós vemos na pessoa do Senhor Jesus como ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é as primícias também no tocante aos que são gerados de novo, como uma figura dos salvos. Nós podemos ver toda essa perfeição em Cristo, essa dependência dele como filho de Deus, como homem, como filho de Deus, chamando a Deus de Pai, e como um homem também, na dependência de um Deus que provê tudo para aquele que é seu. E é interessante a gente ver todas as coisas em Cristo. E eu estou chamando a atenção dos irmãos para a gente meditar justamente nisso, naquilo que nós recebemos por meio do Senhor. E como nós devemos caminhar, como o irmão falava antes, no deserto, como o Senhor. E nós vemos esse novo nascimento também no Senhor. A dependência dele, a nossa dependência também no Senhor. Vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, para a gente ver como Deus contempla os seus filhos, mas na pessoa do Filho unigênito. A partir do capítulo 2, no versículo 40, nós vemos aqui o Senhor Jesus como criança, como o irmão mencionou antes, né? Nós como crianças nascidos, como é que nós somos? Né? Como é que nós estamos diante de Deus? Como recém-nascidos, como meninos, como crianças que necessitam de um tipo de alimento. E nós vemos aqui o Senhor Jesus, Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé, o bispo das nossas almas, ou seja, tudo, ele é tudo. E nós vemos ele aqui numa condição de criança, menino. Diz ali no versículo 40, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então nós, olhando para Cristo, nós vemos como Deus, porque ali é a maneira de Deus contemplar o seu Filho, nós também podemos ver como Deus contempla cada um de nós. Como é que foi esse crescimento do Senhor? Crescia em estatura, né? Crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Então esse crescimento do Senhor, ele era perfeito.
Não era um crescimento desigual. Era um crescimento perfeito. Crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então, a graça de Deus que é derramada sobre os seus filhos é para que os seus filhos cresçam dessa mesma medida aqui. Perfeita. Sem faltar nada. Aí lá no versículo 52, nós vemos um versículo que é parecido com esse que a gente leu. Parece que até que é a mesma coisa, mas não. Diz ali: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vou corrigir o que eu falei antes do versículo 40. Eu disse que ele crescia em estatura. Não, a estatura aparece no 52, tá? Então aqui no 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Então nós vemos aqui o fechamento desse desenvolvimento do Senhor, que agora toca na estatura. E nós vemos que a estatura, esse crescimento de estatura, era da mesma forma, completo, em sabedoria. Porque demandava, vinha de Deus. Era dessa graça derramada de Deus para o homem, né? Jesus. E assim, irmãos, é para conosco. Nós recebemos de Deus constantemente essa graça sobre graça, fazendo o que conosco? Que a gente seja, versículo 40, que a gente cresça, se fortaleça, nos enchendo de sabedoria, porque isso vem da graça de Deus. E no versículo 52, ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Aí nesse versículo 52 nós já vemos um Jesus maior, falando da sua estatura, e essa graça de Deus que era sobre ele era daquilo que as pessoas agora viam, dizendo que essa graça era para com Deus e os homens. Então assim é conosco. Esse crescimento que Deus nos dá também é para que seja para fora. E nós vemos esse favor de Deus nas nossas vidas e no tocante ao testemunho. Então nós vemos na pessoa do Senhor, como ele é as primícias, o exemplo perfeito de como Deus contempla todos nós, todos aqueles que nasceram do alto. E agora, puxando esse ponto sobre o nascimento do alto, nesse próprio capítulo 2, a partir do versículo 6, falando de José e Maria, né? Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que os será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu,
e o que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, como eu falei do novo nascimento, nós podemos contemplar aqui o Senhor. Nós sabemos que a Escritura, como fala em Hebreus, que no rolo do livro fala sobre mim, né? Ele diz, vamos ler para eu não falar errado, 10, versículo 5. Pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então nós vemos essas profecias a respeito do Senhor ao ele entrar no mundo. E nós vimos ali em Lucas a entrada do Senhor no mundo. E Deus contemplando esse nascimento. Como já tinha sido prometido a Maria, dizendo assim, o ente santo que de ti há de nascer é filho de Deus. Então, irmãos, como é precioso a gente olhar para a Escritura, vendo as coisas que aconteceram espiritualmente em nós, visíveis de maneira perfeita no Senhor Jesus. Deus contemplando essas coisas e tudo o que Ele derramou sobre o Senhor, porque o Senhor caminhou aqui em uma humanidade perfeita, como o irmão mencionou antes, graça perfeita, né, exposta, Ele no meio do seu povo, humildade perfeita, a misericórdia de Deus perfeitamente exposta e ao alcance de qualquer pecador, porque Ele mesmo disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mais ainda Ele fala, que Ele veio para buscar o que estava perdido. Então nós vemos todas essas verdades no Senhor e Ele andando aqui nessa humanidade perfeita. E isso, irmãos, nos ensina. Nos ensina a olhar como Deus olha para o novo nascimento de, como o irmão mencionou, né, de um pecador para se tornar um cristão. É um nascimento do alto que o homem não enxerga. O homem vê os resultados dessa obra. Mas quando ela se deu, ninguém vê. Porque ela é do alto, ela é espiritual. Mas aqui eu quis abrir esses pontos para os irmãos, para a gente poder meditar nisso como Deus vê. E nós vemos isso perfeitamente em Cristo. E essa graça derramada sobre o Senhor. Então nós podemos ver, como iniciou a palavra lá em Mateus, ali o Senhor, essa dependência total de Deus. E que realmente nos ensina muito a não recebermos nada. Nenhuma oferta que não venha da mão do Pai. Porque nenhuma delas se compara àquilo que Ele já nos deu como bênçãos em Cristo e aquilo que Ele tem também derramado por sua misericórdia em nossas vidas. Pelas coisas que são temporais até a vinda do nosso Senhor, para nos levar para o nosso lar celestial. Então nós temos em Cristo tudo. O exemplo perfeito para aprendermos até sobre isso. Vamos cantar um hino? Graça sublime. Graça sublime, que canção, a tão doce paz achei, perdido, infeliz, me deste salvação. Já
cego andei, tal graça e amor me encheu assim, e todo terror levou. Oh, quão preciosa foi a excelsa graça a mim, a Cristo me revelou. Trabalhos, perigos eu vivi, nos laços do mundo em dor, tal graça sempre fiel há de guardar-me aqui. Lugar me darás de amor. Passados 1000 anos a brilhar no reino contigo em luz, não se abreviará o tempo pra louvar teu nome, Senhor Jesus.